Olá, crianças, bom dia. Hoje vamos estudar matemática. Anota o código da nossa aula de hoje, R22. A nossa atividade de hoje é mais um treino sobre os conteúdos que nós estamos aprendendo nesse bimestre. Então, se você tem alguma dúvida em relação às operações, eu aconselho que você assista à aula anterior, que a tia explicou passo a passo de cada continha de forma mais detalhada. Na videoaula de hoje, eu vou explicar para vocês, vou fazer junto com vocês um exemplo de cada número, tá bom? Então, vamos começar com o número 1, que está pedindo para você encontrar o MDC dos números. Então, vamos lá. No exercício do número 1 está pedindo para você encontrar o MDC. O que significa MDC? Máximo ou maior divisor comum de 7 e de 9. Você precisa ter a tabuada na mente, né? Ou se você não estiver tão fera na tabuada assim, faz um rascunho da tabuada para que você consiga resolver o exercício. Então, vamos lá. Como nós organizamos o MDC? Primeiro, nós vamos colocar os divisores de 7 e os divisores de 9. Conjunto dos divisores começa com o número 1 e termina no próprio número. Aqui, no caso, termina em 7 e aqui termina em 9. A nossa missão é encontrar quais são os outros números que podem ter aqui no meio do caminho. Como você vai fazer isso? Basta você consultar a tabuada. Qual o número que multiplicado dá 7? Na tabuada do 2, eu tenho algum número que vezes dá 7? Não, então 2 não é divisor de 7. Na tabuada do 3, eu tenho algum resultado 7 aqui? Também não, então ele também não é divisor do 7. No 4 também não, no 5 também não temos, no 6 também não temos e só temos no 7 mesmo. Como o 7 é o limite, então os divisores de 7 são apenas 1 e 7. Agora os divisores de 9. Vamos procurar na tabuada se existe algum número que multiplicado por outro dá resultado 9. No número 2, tem alguém? Não. No 3, temos. Então, o 3 é divisor de 9. Então, vamos anotar aqui. Na tabuada do 4, encontramos resultado 9? Não. Nem na do 5. Na do 6 também não. 7 também não. 8 também não. E encontramos no 9. Como o 9 é o limite, nós paramos por aqui. Então, vamos lá. Divisores de 7, 1 e 7. Divisores de 9, 1, 3 e 9. Qual é o máximo, o maior divisor que eles têm em comum? Observa bem. O maior divisor que eles têm em comum é o número 1. Então, MDC de 7 e 9, 1. Vamos para a próxima atividade. No número 2, está pedindo para você fatorar o MMC. O que significa fatorar? Significa dividir pelo menor número primo possível. Como a tia já explicou várias vezes, os números primos que nós mais utilizamos são esses aqui: 2, 3, 5 ou 7. Podemos utilizar outros, tá? Se o número for muito grande, mas geralmente utilizamos esses aqui. O que significa MMC? Menor ou mínimo múltiplo em comum. Então, para fatorar, nós vamos dividir esses 3 números aqui pelo menor número primo possível. Nós observamos sempre em primeiro lugar se existe algum número par. Para começar a divisão por 2, se tiver par. 14 e 10 são números pares, então começamos pelo número 2. 14 dividido por 2 dá 7. 10 dividido por 2 dá 5.
E 5 não dá uma divisão exata por 2, então nós repetimos o 5. E agora, qual é o menor número primo possível para realizar aqui essa divisão? Nós vamos utilizar o número 5. O 7 não dá uma divisão exata por 5, né? Então, nós repetimos o 7. 5 dividido para 5 dá 1. Toda vez que a gente fatora e encontra 1, a gente fecha. Acabou, não tem mais o que se fazer. Vamos para o próximo número. 5 dividido para 5 dá 1. Fechamos. Agora só falta resolver o número 7. Qual é o menor número primo possível para realizar essa divisão? Ele mesmo, o 7. 7 dividido para 7, 1. Fechamos. E agora, o que a gente faz? Nós temos que multiplicar esses números primos que nós utilizamos para fatorar. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 7, 70. Então, o menor múltiplo comum de 14, 10 e 5 é igual a 70. MMC, 70. Agora aqui nós vamos fazer o número 3. Está pedindo para você calcular 2 décimos de 40. A regrinha para calcular uma fração por um número inteiro é muito simples. Você divide pelo número de baixo e multiplica pelo número de cima. 40 dividido para 10 vai dar 4. 4 vezes 2 é igual a 8. É só lembrar da regrinha, ó. Divide embaixo e multiplica em cima. Agora, no número 4, está pedindo para você transformar as frações impróprias em número misto. Como você vai fazer esse cálculo? Nós dividimos o numerador pelo denominador. Então, 57 dividido por 8. Qual número vezes 8 que dá 57 ou chega perto? É 8 vezes 7 que dá 56. 56 para chegar a 57, falta 1. Agora que eu realizei a minha divisão, nós vamos montar o nosso número misto. A regrinha para montar o número misto também é muito simples. O que você vai fazer? O resultado da sua conta vai ser o número inteiro que vai ficar sozinho. O que sobrou da sua conta vai ser o novo numerador. E o número que nós usamos para dividir vai ser o denominador. Então, quem está com dificuldade em decorar essa regrinha, tira um print dessa tela para você saber em que posição colocar cada número. Agora nós vamos para o número 5. Está pedindo para transformar os números mistos em frações impróprias. Esse cálculo é muito simples. Basta você repetir o denominador, multiplicar o número de baixo e somar com o de cima. Tá bom? Você pode fazer direto. 4 vezes 2, 8. 8 mais 1, 9. Viu como é simples? Só lembrar da regrinha, ó. Multiplica um número de baixo e soma com o de cima. No exercício do número 6, está pedindo para você transformar as frações equivalentes. Então, nós temos 1/2 na letra A, 1/2, e aqui alguma fração com centésimo. Então, para transformar em fração equivalente, você tem que pensar. Para e analisa. Esse 2, para virar um 100, ele foi dividido ou multiplicado? Dividido se ele tivesse diminuído de tamanho. Só que ele aumentou, então ele foi multiplicado. 2 vezes quem que vai dar 100? 2 vezes 50. Então, aqui em cima, você também vai multiplicar por 50. 1 vezes 50,
50. Prontinho, você encontrou a fração equivalente. Já no número 7, está pedindo para você simplificar a fração até encontrar a fração irredutível. O que significa fração irredutível? É quando você simplifica de modo em que não há mais possibilidades de simplificar. Você não consegue mais reduzir essa fração. Então, nós temos aqui 12/15. Para simplificar a fração, você precisa sempre dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número, não pode ser número diferente. Então, qual é o número que eu consigo dividir o 12 e o 15 ao mesmo tempo? Se você não está fera na tabuada, consulta uma tabuada e dá uma estudadinha, tá bom? Então, o número que você consegue dividir esses dois aqui ao mesmo tempo é o número 3. 12 dividido por 3 dá 4. 15 dividido por 3 dá 5. Eu encontrei 4/5. Existe algum número que eu consigo dividir o 4 e o 5 ao mesmo tempo? Não, não existe. Então, aqui eu já encontrei a fração irredutível, porque não é mais possível dividir, ok? Agora, se 4 e 5 fossem divisíveis pelo mesmo número, eu continuaria minha operação até não conseguir dividir mais, tá bom? Dando continuidade aos nossos exercícios, agora vamos para o número 8. No número 8, nós temos aí várias operações com as frações de mais e menos, né? Cada uma com as suas características, conforme a tia explicou detalhadamente na aula da semana anterior, tá bom? Então, se você tem alguma dúvida, como resolve continha de mais e de menos com frações, com denominadores iguais, diferentes, ou até mesmo com números mistos, dá uma olhadinha no vídeo anterior, que a tia explicou de forma bem detalhada. Vou fazer com vocês aqui alguns exemplos, tá? Então, na letra A, como vocês podem observar, os denominadores são iguais. Nas continhas de mais e de menos, quando os denominadores são iguais, a gente repete e realiza a operação apenas com os numeradores. Então, 2 mais 1, 3, 3 mais 3, 6. Prontinho, não precisa fazer mais nada. Agora, quando nós temos denominadores diferentes, nós precisamos fazer algumas etapas. A primeira etapa é descobrir o MMC dos denominadores. Então, vamos lá. 2 e 5, vamos fazer o MMC. Menor número possível, tá? Para fatorar. 2 dividido para 2 dá 1. 5 não dá uma divisão exata por 2, nós repetimos. O menor número possível para dividir o 5 é ele mesmo. 5 dividido para 5, 1. Agora, nós multiplicamos. 2 vezes 5 dá 10. Então, encontramos o MMC. E agora, o que a gente faz? A gente repete as frações. Agora que repetimos as frações, nós vamos substituir o antigo denominador pelo nosso MMC, que aqui no caso é 10. Depois que a gente substitui, a gente faz a fração equivalente. 2 para virar um 10 foi multiplicado por 5, então em cima também multiplico por 5. 1 vezes 5, 5. 5 para virar um 10 foi multiplicado por 2, então em cima multiplicamos por 2. 2 vezes 2, 4. Agora que nós temos as frações equivalentes, ó, veja bem, nós vamos repeti-las. Agora que temos os denominadores iguais, nós vamos realizar a operação, aqui no caso, mais. Como realizamos as operações com frações
de mais quando temos os denominadores iguais. Repetimos o denominador igual e somamos em cima. 5 mais 4, 9. Esse é o resultado da nossa conta. Próximo exemplo. Nós temos agora um número misto para resolver. Então, o primeiro passo é transformar esse número misto em fração. Como nós resolvemos esse cálculo? Nós podemos fazer direto, tá? Ó, repete o denominador, multiplica pelo número de baixo, soma pelo de cima. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Multiplica embaixo, soma em cima. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. Pronto. Transformei os números mistos em fração, certo? Aí agora nós temos que observar, essas frações têm os denominadores iguais? Não. Se tivesse o denominador igual, era só repetir e somar em cima. Mas eles têm denominadores diferentes, então a gente tem que fazer o MMC, de 2 e de 4. Vou fazer aqui no cantinho. Vamos lá, menor número que vamos utilizar é o 2. 2 dividido para 2, 1. Fechei. 4 dividido para 2, 2. De novo, qual é o menor número que eu posso usar? 2. 2 dividido para 2, 1. Fechei. Nós multiplicamos 2 vezes 2, 4. Então, o MMC é 4. O que a gente faz agora? Nós repetimos as frações. E vamos fazer a fração equivalente. O meu antigo denominador vai ser substituído pelo MMC. Então, aqui eu coloco 4 e aqui eu coloco 4. Vamos lá. 2 para virar 4 foi multiplicado por 2. Então, aqui em cima também vou multiplicar por 2. 3 vezes o 2, 6. Encontrei a minha fração equivalente. E aqui embaixo? 4 para virar 4. Aconteceu alguma coisa? Não. Então, aqui em cima eu também não faço nada, só repito. Agora que eu encontrei minha fração equivalente, nós vamos repetir. Repetimos e fazemos a continha, que aqui no caso é de mais. Então, vamos somar. Denominadores iguais, repetimos. 6 mais 5, 11. Resultado da minha operação, 11 quartos. Vamos lá. A próxima etapa dos nossos cálculos é as continhas de subtração. Na letra H, nós temos 8 nonos menos 2 nonos. Então, o que nós temos que observar é que se temos denominadores iguais. Temos. Então, como é uma continha de menos, basta você repetir o denominador e fazer a operação em cima. 8 menos 2, 6. Resultado, 6 nonos. Agora, na letra K, nós temos denominadores diferentes. Então, nesse caso, temos que primeiro fazer o MMC. Então, vamos lá fazer o MMC de 5 e de 3. Utilizando sempre o menor número possível. 5 não é divisível por 3, então repetimos o 5. 3 dividido para 3, 1. O menor número que divide o 5 é ele mesmo. 5 dividido para 5, 1. Fechei a conta. Agora aqui nós multiplicamos 3 vezes o 5, que dá 15. E agora, qual é a próxima etapa? Encontrar a fração equivalente. Então, repetimos a fração. O nosso MMC vai ser o novo denominador.
E agora? 5 para virar 15 foi multiplicado por 3. Então, 6 vezes 3, 18. 3 para virar 15 foi multiplicado por 5. 2 vezes 5, 10. Agora que eu encontrei as frações equivalentes e elas têm o mesmo denominador, nós vamos fazer a operação que estava sendo solicitada, que aqui no caso, menos. Então, 18 quinzeavos menos 10 quinzeavos. Denominadores iguais, repetimos, fazemos a operação nos números de cima. 18 menos 10, 8. Resposta, 8 quinzeavos. Agora, para finalizar os cálculos com as frações, vamos fazer a letra M. Presta atenção. Na letra M, nós temos aqui um número misto e uma fração normal. Nós não conseguimos fazer a operação direto, porque temos que transformar esse número misto numa fração. Tá? Na continha de mais, nos exemplos da continha de mais, nós também temos um caso assim na letra G. Nós temos um número misto mais uma fração. Então, a gente tem que transformar primeiro o número misto para conseguir fazer a conta. Como aqui no caso só tem um número misto, a gente só transforma esse. Esse aqui não precisa porque ele já está em fração. Então, o que a gente faz? Repete o denominador, multiplica embaixo e soma em cima. 4 vezes 2, 8. 8 mais 2, 10. Repetimos aqui, que já está em forma de fração, não precisa fazer nada. E agora, temos denominadores diferentes. Então, mais uma vez, vamos fazer o MMC de 4 e de 7. O menor número possível para realizar esse fatoramento é o 2. 4 dividido por 2 dá 2. 7 não dá uma divisão exata, a gente repete. O menor número possível novamente é o 2. 2 dividido para 2 dá 1, a gente fecha. O menor número que divide o 7 é ele mesmo. 7 dividido para 7, 1. Fechamos a conta. Agora, nós temos que multiplicar aqui do lado, ó. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 7, 28. Então, meu MMC é 28. Agora, mais uma vez, fazemos a fração equivalente, repetimos aqui, ó. 10 quartos, 6 sétimos. O MMC vai ser o nosso novo denominador. E agora vamos encontrar a fração equivalente. 4 para virar 28 foi multiplicado por 7. Então, aqui em cima também multiplicamos por 7. 10 vezes 7, 70. 7 para virar 28 foi multiplicado por 4. Então, aqui também multiplicamos por 4. 6 vezes 4, 24. Agora que temos a fração equivalente e os denominadores estão iguais, nós fazemos a nossa continha. 70 28avos menos 24 28avos, que dá 46. Como o denominador é igual, a gente só repete 28. Resultado, 46 28avos. Na outra parte do exercício, vocês têm aí as expressões para resolver. Expressão já é uma matéria que nós estamos estudando desde o segundo bimestre. Não tem mistério nenhum. Eu não vou fazer nenhum exemplo junto com vocês, porque já é um conteúdo antigo. Você só precisa se atentar para as regras das expressões. Primeiro, resolvemos o que está dentro dos parênteses, depois o que está nos colchetes e, por último, o que está nas chaves. Tá bom? Lembrando sempre que se tiver alguma multiplicação ou divisão, elas são prioridades na resolução, tá? Se você tiver alguma dúvida,
manda uma mensagem para que a tia possa te explicar de uma maneira mais detalhada. E lembrando que a partir da próxima semana, no dia 20, nós vamos abrir a nossa escola para que as crianças tirem as dúvidas pessoalmente com os professores. Então, aquilo que você não está conseguindo entender, se esforce em casa, tá? Só temos mais essa semaninha. Se esforce em casa, tenta fazer sozinho. Se você não conseguir, você pode tirar a sua dúvida comigo pelo WhatsApp ou na próxima semana comparecer pessoalmente na escola para que eu possa te explicar. Tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula.